Jaque. Agora sim! Seja bem-vinda! Olá, tudo bem? Você me desculpe, hein? Não está Não, entrando pelo PC de jeito nenhum. não Mas a gente preocupa. consegue, né? A gente sempre consegue. Sim, seja muito bem-vinda à nossa live. Que honra ter você aqui, uma pessoa que já aí cuidou de mais 70 mil farmácias, tem um currículo gigante, já falei um monte aqui de você. Muito obrigada. Tem um tanto de gente aqui te esperando para te ouvir falar de Mix Ideal. Gente do céu. Desculpe, pessoal. De vez em quando acontece alguma zebra. Ah, mas faz parte, É, gente. ainda bem que a gente fala a verdade, né, Lu? Aham. É isso que eu falei. Eu falei assim, gente, eu tô aqui falando, enrolando, enquanto a Silvia tá tentando entrar, porque nós somos transparentes com vocês aqui. É verdade. Mas, Silvia, fala pra gente, eu tava comentando aqui, É. comecei a trazer alguns pontos. Hum. Primeiro, o ponto de conhecer o cliente para saber o mix que eu tenho que entregar para esse cliente, disponibilizar. O excesso no estoque, sabe? E o principal, aquele tanto de marca dentro da loja, para quê? De uma mesma categoria. Então, conta pra gente aí como que a gente pode otimizar esse mix, ter um mix mais estratégico. Eu até vi que tinha alguém anotando aí do lado, dizendo que tem milhares de nimesulida, né? Isso. Então, na verdade, é aquela história, se a gente for considerar que tem cerca de 450 laboratórios atuando no Brasil, você imagina só quantas SKUs existem para serem vendidos e serem comprados. Mas, na verdade, nenhuma farmácia em sã consciência trabalha com todos os itens de todos os laboratórios. Seria totalmente inviável, né? O que a gente encontra muito, Lu, por aí, é que aquela história, as pessoas não fazem um dimensionamento do mix. E o que é isso? Eles vão comprando produtos e não vão selecionando aqueles que vendem mais. Então, vou dar um exemplo de uns dias atrás, conversando com um colega. Ele estava revisando o cadastro de uma empresa e ele disse assim, tinham 23 mil SKUs. Aí eu falei, como é que a pessoa consegue enxergar isso tudo? Né? Então, tinha produto com nome duplicado, produto que às vezes era com código promocional, estava lá dentro do cadastro, e já nem tinha mais o produto, etc. e tal. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu tenho que ter um cadastro consistente. Se eu não tiver um cadastro consistente, dificilmente eu vou poder ter um mix legal, né? Primeira coisa é que eu tenho que ter um cadastro. Então, se vocês tiverem ideia que uma grande rede, por exemplo, trabalha com no máximo 15, 16 mil SKUs, e às vezes até menos, significa que eu trabalho com aquilo quase que é o meu filé mignon, ou seja, o melhor da venda que os meus clientes procuram e o que eu possa estar ativando na minha farmácia. Então, assim, vamos falar um exemplo, por exemplo, básico, tá? Todo mundo vende Dorflex. Se a sua farmácia não tiver Dorflex, ela pode ter outros 12 analgésicos parecidos com aquele, mas, de alguma forma, vai ficar faltando aquele que todo o público vende no Brasil inteiro, todas as farmácias vendem. Então, quando eu seleciono, eu tenho que saber o seguinte, quais são os que mais vendem? Quais são os que mais vendem na minha farmácia? Né? Quais são as marcas que eu tenho que ter a linha completa? Quais são as marcas que eu não preciso ter a linha completa e preciso ter só aqueles que vendem daquela linha ou daquela indústria? Essa seleção, ela exige um processo mais organizado, de forma que as pessoas consigam acertar exatamente esse tipo de coisa, né? Exato. E eu também estava comentando aqui que é importante olhar a margem que esses produtos deixam, né? Margem, giro, quanto tempo que esse produto está ali parado, né, Silvia? Fala para eles aqui quanto tempo, de quanto em quanto tempo que eu tenho que olhar esse produto, revisar, para ver se eu tiro, não tiro, mantenho. Quando a gente anda por aí, Lu, você anda tanto quanto eu, a gente descobre o seguinte, você entra dentro da farmácia e vê que os produtos, às vezes, estão mal expostos.
Aí, quando você vê, quem me conhece há muito tempo sabe que eu chamo de tranqueira. Ou seja, tem muito produto que está na farmácia, o dinheiro está sendo perdido, porque se ele tivesse sido aplicado no mercado financeiro, valia mais do que está aplicado dentro da farmácia. Aham. Então, tem muito produto, muito, que não gira mais do que 90 dias, e ele nem é um produto sazonal. Tá? Então, agora a gente está num período de outono, inverno, para toda a parte de gripe, aspectos respiratórios, etc. e tal. Aí você tem um produto que não gira lá. Bom, eu não posso ter, a esta altura do campeonato, todos os bronzeadores que eram do verão dentro da minha farmácia nessa época, porque eu não vendo mais bronzeador. Eu tenho que ter alguns, poucas marcas e pouca quantidade para atender as pessoas que vão viajar, que procuram alguma coisa. Mas no verão, ele era sazonal, eu tinha 1 tonelada, hoje eu não tenho mais. Quando eu emito uma lista de produtos que não giraram mais do que 90 dias, né, estão parados lá há 90 dias, eu às vezes encontro 1 tonelada de bronzeador na data de hoje. O que eu tenho que fazer com esse produto? Eu tenho que liquidar esse produto, botar um preço atraente, fazer uma promoção para tirar os produtos e ficar observando que eu só vou ter aqueles itens que efetivamente giram neste momento. Agora, está cheio de produto que está dentro da farmácia que não gira 90 dias, que eu tenho que tentar vender e transformar em dinheiro. Então, vou te dar um exemplo. Eu visito algumas farmácias que o cara tem lá 300, 400 mil de produto parado. Quem está me ouvindo e está dentro, conhece bem a farmácia, sabe o seguinte, vamos pegar alguns exemplos práticos. Tem uns potes com umas ampolinhas que a gente aplica no cabelo, que são algumas reparadoras de ponta, outras são revitalizadoras, etc. e tal. Você olha, toda farmácia tem aquele pote, muitas vezes até com tampa. E aí, você faz a lista, ele está parado. Por que ele está parado? Às vezes ele está mal arrumado, às vezes ele está tampado, o cliente não sabe se pode abrir aquilo para mexer ou não, e a pessoa tem aquele pote lá. Para quê? Quando você passa a mão, ele está cheio de pó. Gente, liquida aquilo, porque na farmácia, na parte de cabelo, você tem tanto reparador de ponta, tantos outros produtos de marcas mais nobres que vendem, e você tem aquilo por quê? Aí eu pergunto para o dono da farmácia, por que está isso daqui? Ah, sabe que é? Tem uma distribuidora, a vendedora é minha amiga, eu preciso ajudar ela. Não, você não precisa, você precisa ajudar o seu negócio. É o seu negócio que Nossa, tem que ser acontece ajudado, demais. né? Então, você olha, ele tem lá, às vezes, empatado, 200 mil reais parado. Gente do céu, é capital que se tivesse na poupança, que hoje em dia não dá nada de lucro, dava mais lucro do que ficar na prateleira, tendo pó, estragando o produto e o cliente não consome. Daqui a pouco ele vai vencer e eu vou ter que jogar no lixo. Então, se o pessoal olha o que não girou nos últimos 90 dias e tenta fazer promoções, principalmente nos não medicamentos, na área de HPC, vai encontrar um monte de dinheiro parado. Quando eu tiro essa mercadoria e liquido, abre espaço para eu arrumar melhor a mercadoria que fica no meu mix. Então, eu reduzo o número de SKUs, exponho melhor a mercadoria e trabalho com o que vende. Exato. E assim, eu estava até mencionando aqui alguns cases que eu tenho, Silvia, dentro do curso do Organiza Farma, que você, inclusive, gravou 2 aulas lá, viu, gente? As aulas dela estão, assim, espetaculares, falando de MIP, falando de mix, né? Então, assim, ó, quem já é aluno sabe que o Organiza Farma está fazendo diferença aí na vida das farmácias. E essa aluna é um case de sucesso porque ela já mudou a loja toda e ela deu depoimentos de: olha, eu achei coisas que eu nem sabia que tinha. Ponto, primeiro ponto. É verdade. Às vezes a gente descobre, olha, eu tenho isso aqui. Exato, as tranqueiras, né? Colocou para liquidar as tranqueiras. Segundo, ela começou a ver com mais
facilidade, assim, arrumou as tintas, verticalizou, Luciana, a reposição minha tá muito mais rápida, eu não tô tendo que olhar toda hora no sistema, eu já bati o olho e vi que vendeu. Então, assim, é muito casado essa questão do mix, do estoque com a leotização, né, Silvia? São três coisas que se completam. Então, na verdade, ela começa, se a gente for pensar de uma forma bem organizada, ela começa pela organização do cadastro. Se eu tenho um cadastro bem organizado, que ele define qual é a categoria, qual é o subgrupo que pertence, se eu alimento ele colocando a margem correta, colocando o preço correto, e se eu trabalho permanentemente utilizando aquele meu cadastro para fazer compras e vou atualizando ele permanentemente, a possibilidade de eu errar é muito pequena. A segunda coisa, quando eu tenho um cadastro completo, eu olho aquilo que não gira. O que não gira eu tenho que liquidar. Então, se eu liquido, eu reduzo um pouco o número de SKUs e acabo tendo uma quantidade, um volume de mix interessante. Se eu tenho um mix interessante, eu vou olhar o seguinte: aonde eu estou ganhando dinheiro? O que me dá mais margem? O que me dá menos margem? Quais são os que mais vendem? Aí eu vou para o passo da arrumação. As farmácias, principalmente as médias e pequenas, elas não conseguem fazer arrumação que seja vertical. Normalmente, elas vão pela horizontal, porque, como eu não tenho todo o composto de todo o fabricante, muitas vezes, quando eu vou fazer uma arrumação que seja na vertical, fica como se fosse uma tripa, tá? E se você tirar 3 produtos ali, fica um zigue-zague. Então, às vezes, numa mesma prateleira, você consegue colocar na horizontal uma sequência, por exemplo, de tinta, mais outra sequência de outro fabricante de tinta e assim por diante. Eu posso escolher qual é a forma que eu vou expor. Eu posso expor por cor, eu posso escolher de colocar todo o fabricante na sequência da numeração de cores e assim por diante, né? Cada vez que eu vou trabalhando essa sequência de arrumação, o produto muitas vezes vai ficando melhor exposto, ele começa às vezes até a sair mais. Isso vale para tudo. Né? Assim, com certeza, desculpa te cortar, mas trazendo um novo relato também, não é sai com certeza mais. O cliente chega, visualiza ali, poxa, eu quero um casting gloss. Tudo ali do cast junto. Ele vai lá, já pega a numeração certinho. Então, a leotização estratégica, poxa, ela ajuda a decisão do cliente, né, Silvia? E ajuda o cliente a achar as coisas mais rápido. É verdade. Por exemplo, a gente tem, né, e hoje em dia continua sendo muito moda, a parte de mãos e pés, né, unhas, esmaltes, tudo mais. O que o pessoal faz? Coloca lá em cima, na primeira prateleira, começa com os esmaltes, ou algumas vezes pelas bases, etc., e bota lá na base, eles colocam o palito de laranjeira que todo mundo precisa para limpar ao redor. Eles colocam uma série de coisas que são acessórios lá embaixo. O cliente não vê lixa de unha, não vê o palito de laranjeira, não vê o cortador de unha, não vê uma série de coisas, ele não compra. Então, às vezes, ele vai até para a lista do que não girou os 90 dias. Quando você começa a arrumação dessa categoria, na primeira prateleira, colocando esses acessórios que a manicure usa, que a gente usa também pessoalmente, às vezes ou tem em casa, etc. e tal, ele começa a vender mais. Por que ele está vendendo mais? Porque eu coloquei o produto no lugar certo. Aí você, às vezes, encontra o seguinte, né, falando ainda da linha de esmaltes, etc. e tal. A pessoa tem 6 prateleiras de 1,20 m com esmalte. Ele tem 8, 10 fornecedores diferentes de linha de esmalte e linha completa. Porque, em geral, a distribuidora não quer vender só aqueles que mais vendem, quer mandar a cartela completa. Então, eu começo por Colorama e uma série desses que são os esmaltes que se tem mais giro no Brasil inteiro, mas aí entra assim, a Anitta lançou dentro da Anitta, uma outra... As coleções. As coleções vão entrando e eu não vou tirando nada. Aquilo vai fazendo uma confusão na minha cabeça. Por que as grandes redes trabalham com 4, no máximo 5
marcas diferentes e coleções completas? Porque eles estão otimizando o dinheiro deles para não ficar com um monte de perda. Esmalte é uma coisa que dá uma perda do tamanho de um bonde, porque um ano o verde papagaio é moda, aí ele desaparece, daí 2 anos ele aparece de novo. Então, esse tipo de coisa vai parando e vai virando dinheiro perdido na farmácia. Né? Então, quando a gente fala na composição do mix, a gente tem que lembrar que para todas as marcas que a gente tem dentro de uma farmácia, a gente tem que selecionar. Nos medicamentos, eu não preciso trabalhar com 10 laboratórios diferentes. Eu posso trabalhar com 4. Quais são meus 2 primeiros, que eu trabalho com a linha completa? Quais são os complementares, que eu não preciso ter a linha completa? Vou para a área da perfumaria, a mesma coisa. Se eu vou escolher a parte de cabelo, eu vou escolher shampoo, condicionador. Tá, eu tenho 4 fabricantes, no máximo 5. Às vezes eu tenho até um 6º, que é um produto local, que tem muita procura. Mas eu não preciso ter 8 fabricantes diferentes. Então, as pessoas vão fazendo um jogo de xadrez que ele fica todo transfigurado, fica igual um Frankenstein. Você olha a arrumação, tem um pouco de cada coisa e não tem uma linha inteira. Né? Eu falei isso aqui, dei o exemplo do cotonete. Quem vai lá, né, para comprar hastes flexíveis, se tem aquele tanto de marca, para quê? Para quê? Algodão, o cotonete, coisa simples, ocupando um espaço gigante, sendo que você poderia estar utilizando para outra categoria. Falei isso aqui mesmo. Realmente, não precisa ter muita coisa, você precisa ter as coisas certas, né, Silvia? Em 50 anos de varejo farma, eu nunca vi um cliente entrar dentro da farmácia e dizer assim, eu quero cotonete da marca tal, tá? Tem alguns produtos que eles já viraram até sinônimo, né, de um produto, como, por exemplo, o Band-Aid. Band-Aid é um produto da Johnson. A pessoa, às vezes, chega na farmácia, ela, na verdade, está procurando um curativo, tá? Mas ela conhece todos os curativos adesivos como o Band-Aid. Se eu tiver o Band-Aid, que é o cabeça de chave, que é o que mais vende, tiver mais uma marca ou 2 com preço mais atrativo, quando o cliente olha, muitas vezes ele fala, esses estão iguais, eu vou até comprar o mais barato, porque todos são de boa qualidade. E às vezes o mais barato te dá até uma margem melhor, né? E até complementando, eu falei um pouco até da marca exclusiva. Por quê? Por exemplo, se você tem uma marca exclusiva de um cotonete, por exemplo, para que você vai ter uma marca que ali do mesmo preço inferior, que concorre com a sua marca exclusiva, sendo que você tem a marca que é a marca referência, uma marca intermediária, e você tem a marca exclusiva, que te deixa uma margem, né? É verdade. Então, esse tipo de coisa, quando a gente para raciocinar, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha para a cara da sua farmácia, que é o que a gente faz. A gente entra e olha para a cara da farmácia, sem ficar procurando desculpa. Nós olhamos com o olho descompromissado. O dono, muitas vezes, ele olha, ele vê, isso aqui não está bom. Ah, mas sabe, é a Silvia que me ofereceu, é tão chato, não vou tirar. Aí ele olha e fala, a gente brinca que tem uma história antiga da Drogasil, que todas as lojas tinham que agora ainda existe esse produto, tá? Era uma tintura para barba e bigode, para homem. E essa tintura era uma caixinha do tamanho do nada. O pessoal que tem mais idade ainda, 60 a mais, etc., ainda procura, tá? Então, assim, você entrava, todas as farmácias tinham, só vendia em 10. Você tem 3.000 farmácias, por que você tem 3.000 unidades, 2 em cada, ou 6.000, se só vende, tipo, no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais e assim por diante. Né? E aí o pessoal dizia, dona Silvia, eu não posso tirar, porque o seu João vem aqui da roça, a cada 2 meses ele procura. Meu Deus do céu, se naquela hora você precisa, nem que você saia da sua farmácia, corra no vizinho, se ele é teu concorrente, compra lá, entrega para o seu João, é melhor do que ela ficar esperando, às vezes, 3 meses que o seu João não vem da roça comprar o produto. Essa desculpa, entre aspas, eu canso de ouvir o pessoal me explicando.
Aí eu digo o seguinte, e esse dinheiro todo que você fica guardando só para satisfazer aquela alegria do seu cliente? Tem que cuidar do cliente, sim, e pensar que ele merece todo esse prestígio. Mas muitas vezes é quase que uma lenda, não é nem mais verdade. Seu João até já está comprando noutra farmácia, eu estou esperando ele vir buscar a tintura do bigode. Exatamente, isso acontece muito com farmácias que são antigas. Uhum. Tem, né? 40 anos que eu tô aqui, eu quero atender meu cliente, eu falei um pouco disso aqui mais cedo, eu quero atender meu cliente da melhor forma, eu preciso ter tudo. Aí vai colocando coisa, e aí só que aí ele tem esse pensamento que está atendendo o cliente, mas na verdade não. Ele está perdendo dinheiro ali, deixando o produto parado. E deixando de atender aquele cliente que realmente quer buscar algo que ele não tem. Porque ele está ocupando espaço com o que não vende para um. É verdade. Então, assim, quando a gente faz, por exemplo, um cálculo da curva ABC da farmácia, tá? Vamos tentar entender um pouco isso. Na curva A, normalmente, você tem quase que 40% de faturamento desses produtos, mas você tem 20% de produtos expostos, ou seja, são poucos itens que representam muito faturamento. Na curva B, você tem mais 30%, às vezes até 40%, de produtos que têm um giro médio alto e que representam mais 30% da história. Então, se você pensar que metade da sua farmácia representa 80% de produtos que têm uma venda interessante, a curva C vai completar a história, mas ela é só 10% da tua venda. Não é que você não tem que ter curva C, às vezes tem até a D, mas é aquela história, ela representa muito pouco da sua venda. Então, capricha na curva A, capricha na curva B, para depois, então, ir analisando os complementos. Tem alguém comentando aí, eu não sei, na sua tela eu não estou conseguindo entender direito, diz aqui que a RD tem cerca de 100 produtos. Lê aí que eu não estou conseguindo. Correspondem a 15% do faturamento total e são 620 que fazem 50% da venda total das farmácias. Então você vê que aquela história, quantos SKUs eu tenho lá? Né? Eu tenho 8 mil, 9 mil, por exemplo, numa RD, e vejam quanto representa o faturamento. Dá quase que para contar nos dedos, né? Assim, quer dizer, a proporção é muito menor. Se eu foco nesse tipo de coisa que me traz rentabilidade e que vende muito, eu consigo agradar a clientela, eu consigo fazer uma arrumação bastante interessante, é melhor para o comprador fazer as compras, porque ele fica mais atualizado, e nada impede que diariamente eu tenha alguns questionamentos para o cliente até no check-out, até no caixa. O senhor encontrou tudo que precisava? Ah, eu não encontrei tal coisa. Se eu voltar amanhã, já amanhã tem. Quer dizer, é só eu entender alguns produtos que estão faltando, que o cliente não localizou na área da farmácia. Às vezes, ele fala para o caixa que não tem o produto, mas o produto está na farmácia. É só uma questão da gente sair de dentro do caixa e mostrar para ele, dizer, olha, estava aqui. Ele aprende. Isso acontece até com a gente que está acostumado em farmácia. É ou não é? Às vezes a gente vai procurar uma coisa lá, acha que não tem aqui, e quando você pergunta, o pessoal fala, é que não está naquele lugar, está no outro. E aí, Silvia, você tocou em 2 pontos muito importantes, e o primeiro que eu queria que você contasse também, que você até está na aula do Organiza Farma, e depois eu queria que você falasse também da Academia NC, que lá tem muito conteúdo, mas sobre a exposição desses produtos confinados. Por quê? Eu tenho recebido, estou fazendo uma análise de vários layouts que a gente fez uma campanha aqui no Instagram, e eu tenho percebido, assim, pelas fotos, pelos vídeos, muita coisa confinada atrás do balcão. E fala aqui pra gente, produtos confinados vendem, Silvia? É aquela história. O produto já chama medicamento isento de prescrição, OTC. O que é OTC? É fora de trás do balcão, né? Fora do balcão. OTC significa isso. Então, é aquela história.
O pessoal às vezes diz assim para mim, mas eu ponho o OTC atrás do balcão, porque agora é época de frio. Se a pessoa vier pedir um xarope, o meu balconista vai oferecer o xarope. Não, nada impede que ele tenha ali num cantinho do balcão alguns produtos que ele está promovendo para oferecer. Agora, se todos os xaropes estiverem na parte de gripe e resfriado, na arrumação, fora do balcão, próximo ao balcão de medicamento, mas nas prateleiras laterais, com certeza o cliente vai encontrar uma gama muito maior de, por exemplo, xaropes, ou de antitérmicos, ou de antialérgicos e assim por diante. Tudo isso facilita com que, principalmente, o pessoal que não tem muita paciência de esperar, aprenda a ir para a área do OTC, ou do medicamento isento de prescrição, ou seja, não precisa da receita médica, ele se autossirva e vai embora. Às vezes o balcão está cheio e eu preciso de um produto que está fora. Então, eu acabo me autosservindo, indo para o caixa, ficando feliz e tudo mais, quando muitas vezes os produtos estão escondidos. Você já deve ter encontrado, a gente vê muito, tem balcões de vidro que eles têm uma divisão para a parte de comprimidos. Uhum. O pessoal bota tudo escondido, atrás do balcão, ali naquelas divisórias, tá? Aí você diz assim, estes comprimidos tinham que estar lá fora, junto com dor e febre, junto com gripe e resfriado, junto com a parte de sistema digestivo, etc. Mas eu não ponho lá fora porque eles roubam. Aí eu digo, tá, aí dentro do balcão, ninguém rouba, mas também não vende. Porque se eu estiver atendendo muita gente, a pessoa quiser uma cartela de aspirina, ela vai esperar atender 3 pessoas para pegar uma cartela de aspirina? Não, ela vai embora. Ela vai comprar num lugar onde ela pega, vira as costas e vai embora. Por que quando algumas vezes o pessoal expõe alguns produtos desse de curva de giro maior próximo do caixa, começa a vender mais? Parece que foi um milagre. Agora Deus quis me ajudar. Não, tem gripe. Eu estou oferecendo uma pastilha para gripe. Cada 10 que eu olho para a pastilha, 7 vão comprar a pastilha, meu Deus do céu. Né? Agora, eu escondo atrás do balcão porque a caixinha é pequena, a pessoa pode roubar. Põe um pouco no preço a diferença do roubo e funciona. Porque senão as redes enormes, que tem tudo isso para o lado de fora e não está dando de presente para o pessoal roubar, fazendo uma analogia com o que anda acontecendo ultimamente com o Ozempic e esses medicamentos de alto custo que estão tendo muita procura. São medicamentos com prescrição que exigem a identificação do consumidor, etc. e tal. Você já viu algum ladrão, nessas notícias que a gente tem ouvido, ir lá e pegar todas as cartelas que estão nos produtos de dor e febre, por exemplo, e botar numa sacola? Não, eles entram, procuram só os produtos de alto preço, de custo, viram as costas e vão embora. Então, essa lógica do roubo, ela não é verdadeira nem para clientes esporádicos e nem para o bandido, porque o bandido não quer comprar cartelinha de aspirina e analgésicos e coisas assim, né? Então, até nisso a gente entende que confinar produtos que são isentos de prescrição não é uma atitude adequada para o proprietário da farmácia. Mesmo que ele imagine que ele quer uma indicação de alguns produtos básicos de marca própria, ou que ele está promovendo, etc. e tal, ele tira do confinamento, bota tudo lá fora e coloca uma unidade dos itens ali para oferecer para o consumidor. Vendeu aquela, ele vai lá, pega a outra de fora e põe em cima do balcão para oferecer de novo. Essa atitude traz resultado financeiro e faz com que as pessoas se sintam muito mais livres para poder comprar. Exato. E aí tem 2 pontos dentro disso aí que você falou, importantíssimo, né, Silvia? Não é também só os medicamentos. Eu estou vendo dentro do balcão álcool gel, soro, produtos que o cliente quer chegar, encontrar, ele não quer esperar ser atendido para ir lá pegar um soro, pegar um álcool, pegar uma máscara, pegar uma luva.
E tudo isso eu tenho visto dentro daquela balcão que tem vitrine, Aquele né? Que é balcão de vidro. vitrine, que já nem devia existir mais. Exato. Gente, produto dentro do balcão não vende. Ou então eu tenho visto também muito fralda geriátrica atrás do balcão lá em cima, que não Isso. está ao alcance Nossa do cliente. Senhora. É aquela história. Tem dois tipos de compra. A fralda, então, o negócio é uma coisa de maluco. Porque, assim, o pessoal pega a fralda infantil e coloca em cima na parte superior das prateleiras pela loja inteira. Aí eu digo assim, quem é que está comprando fralda para o seu primeiro filho, que ele é o seu príncipe? Você está fazendo tudo que você tem de melhor para o enxoval do seu filho. Aí você fala, eu quero aquela fralda. O cara vai lá e pega um pacote de fralda, bate assim, sai uma poeira do tamanho do bone. Você acha que eu vou comprar fralda cheia de poeira para o meu príncipe? Mas não vou de jeito nenhum. Exato. Então, esse estoque enfeia a loja e, além de tudo, não permite que o cliente consiga pegar. Tudo aquilo que o cliente não consegue pegar e que ele depende da assessoria de um funcionário, muitas vezes desestimula. Porque se a farmácia tiver movimento, ele não vai esperar, vai comprar numa outra onde ele pega com mais facilidade. Né? Exato. E voltando aqui rapidinho no MIP, duas coisas que dão para fazer, uma de forma mais para quem tem espaço, que é expor, você fala muito isso lá no curso do Organiza, né, na sua aula do Organiza Farma, expor naquele mobiliário colorido, que comunica com o cliente, logo que o cliente já aponta ali na loja, ele já vê, né, tudo identificado, dor e febre, enfim, Gripe resfriado e etc, né? E aí, Luciana, minha loja não tem espaço, então tem a frente de balcão também hoje que sinaliza da mesma forma, tudo coloridinho, explicadinho, vitaminas, dor e febre, gripe e resfriado, então a gente não tem desculpa. Não. Eu sempre falo lá no curso, tem ação, né, Silvia? É porque tudo começa assim, eu não sei fazer, não sei o quê, não tem espaço, não tem mix. Gente, não tem desculpa. Com o que você tem, dá para melhorar. É verdade. Né, Silvia? Então, todas as farmácias, por mais simples que elas sejam, dá para melhorar. É aquela história, se eu tenho uma farmácia de pequeno porte e seleciono aquilo que mais vende, os que são curva A, que curva B, se eu tiro fora a tranqueira e se eu exponho, eu conheço farmácias, porque andei em algumas, uma época que eu fiz um estudo grande, que elas ainda eram, e deve ter alguém que às vezes nos vê, com aqueles conectivos de vidro, que são farmácias que foram moda mais ou menos em, sei lá, 92, mais ou menos, tá? 1995. A farmácia existe, ela está lá, ela vende. Até aquela que hoje em dia não é um equipamento tão adequado, até nela dá para fazer uma arrumação adequada se eu colocar o que é medicamento para trás do balcão e colocar medicamento isento de prescrição para fora. Naquela minha aula, eu até lembro o seguinte, se a farmácia for tão pequena, meio do tamanho de uma garagem, pelo menos põe para fora tudo que é curva A, porque aquilo que vende mais, está mais visível, vai vender cada vez mais. E não esconder a história atrás do balcão. Ou dizer, não, mas ele enxerga, tá aqui, é de vidro, é só ele apontar assim com o dedo que ele enxerga. Gente, mas se tiver mais gente, ele acaba indo embora. Ou, às vezes, acaba até se atrapalhando, porque fica aquela confusão toda, ele não sabe nem direito o que ele quer, né? Exato. Uma coisa que Silvia falou aí, gente, eu quero reforçar. Silvia gravou 2 aulas para Organiza Farma, lá entra no detalhe, né, Silvia, nessa exposição. E quem está fazendo hoje já está tendo resultado de mudar a loja. Você tem a capacidade de mudar a sua loja sozinho. É você saber ali, ter as orientações corretas. E além disso, Silvia vai falar um pouquinho aqui da Academia de IC, que é um complemento ali de conteúdo, que Silvia também está lá, trazendo informações assim valiosas. Eu assisti todas as aulas dela de forma gratuita, né? A Academia NC disponibiliza, né? Se você pode falar melhor do que eu. Então, assim, hoje, quem está fazendo Organiza comigo, complementa ali todo o conteúdo com Silvia também, dentro do Organiza Farma e na Academia NC, né, Silvia? É verdade. A Academia NC foi criada
como uma iniciativa do Grupo EMS, para que os clientes tivessem alguns conteúdos que fossem necessários, e que, por exemplo, você foi e fez uma palestra, eles não gravaram e acabou se perdendo o conteúdo. Eu anotei algumas coisas, depois eu tenho dúvida, não sei onde procurar. Então, a gente tem na Academia NC, que é gratuita e que ninguém precisa comprar de algum laboratório do Grupo NC ou da EMS, qualquer pessoa pode se inscrever na Academia NC, academianc.com.br, tá? E lá a gente tem 5 aulas que chamam raio-x do PDV. Cada módulo ensina direitinho o que é layout, o que é categoria, quais são as categorias básicas, como é que eu arrumo uma ponta de gôndola, como eu exponho os MIPs e assim por diante. Então, é um complemento daquilo que você faz como aula, do complemento daquilo que você faz como consultora, trabalhando junto das farmácias e orientando, tá? Porque a gente sempre aprende mais. Eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente aprende com os clientes. E esse foi o objetivo da Academia NC, que tivesse como se fosse uma biblioteca, para que quando as pessoas tivessem alguma dificuldade e não soubessem a quem recorrer, encontrassem lá um arquivo enorme. Tem muita informação. Por exemplo, há um ano e pouco atrás, a gente gravou uma informação dessa parte dos produtos que são MIPs, né? Você tem lá dor e febre, gripe e resfriado, primeiros socorros, produtos digestivos, etc. e tal. Mas a gente tem uma categoria que muitas farmácias que estão me ouvindo, se prestarem atenção e mudarem amanhã, vão ganhar mais dinheiro, que é o seguinte: existe uma pequena quantidade, deve dar mais ou menos uns 90, acho que uns 90 itens, tá? Que são os calmantes, que não aqueles controlados por receita médica, tá? Então, existe vários deles, Ciacalme e uma série de outros, melatoninas, etc. e tal, que compõem hoje, na parte de MIPs, um novo subgrupo, que significa calmantes naturais. Quando eu tiro isso do confinamento e coloco uma sinalização, calmantes, indutores de sono e calmantes naturais, e boto aqueles 90 itens ali, o consumidor, e a gente chegou a gravar, tá? Em algumas farmácias, o consumidor para ali, ele pensa assim: meu Deus do céu, tudo que eu queria está aqui. Porque eu ando nervoso, meio depressivo, não durmo direito, e aqui tudo serve para tudo. É medicamento, isento de prescrição, validado pela Anvisa, bem arrumado, faz com que o cliente entenda que existe uma série de alternativas, sem que ele tenha, às vezes, o desejo de ficar brigando, ou conversando, ou convencendo o balconista para vender um produto de tarja preta, que é controlado e que a farmácia não vende mesmo. Tem tantas alternativas, é só criar um espaço para isso daí. Indutores do sono e calmantes naturais. Dá cerca de 90 itens. Quem não tem na prateleira, às vezes faz uma ponta de gôndola e coloca o título em cima. Vende pra caramba. As primeiras experiências que a gente fez, nós gravamos um videozinho na Academia NC falando sobre isso. Falando um produto do laboratório e falando onde arrumar. 2 dias depois, foi uma explosão. Todo mundo ligava agradecendo. Dona Silvia, obrigado. Meus estavam todos esparramados e agora virou dinheiro. Então, quem está ouvindo a gente, experimenta isso e depois conta para a Luciana qual foi o resultado que conseguiu fazendo só uma ação, que é juntar tudo que é indutor do sono e calmante natural num canto só. Vocês vão ver quanto dinheiro vocês vão ganhar em uma pequena arrumação. Imagina só. Exato, e é isso que eu falo muito lá dentro do Organiza Farma, que, gente, uma sessão que você muda, e eu também tenho depoimentos comprovados, por exemplo, tem pessoas que já mudaram a categoria infantil, agrupando ali toda a troca de fraldas, lenço, pomada, né, e talco juntos, verticalizando as marcas das fraldas,
As outras categorias que eu tenho visto que estão muito misturadas, eu não sei o que é o põe-pé de absorvente, o que é o CRIT ponto extra, as pontas de gôndola sem correlatos, que são aqueles produtos que fazem uma venda casada, né? Então, precisa mudar. E tem a oportunidade de ganhar muito mais. E vender muito mais, né, Silvio? Pequenas ações, não precisa fazer tudo de uma vez. Vai mudando uma sessão, muda uma coisa ali. Silvia deu uma super dica agora, muda e vê o resultado. Quando você vê o primeiro resultado, é isso que os meus alunos da Organiza estão falando muito. Lá no nosso grupo do WhatsApp. Nossa, eu mudei aqui, agora eu quero mudar tudo, porque eu já estou percebendo o resultado na venda. E na experiência do cliente, o cliente está entrando na minha farmácia com outro olhar. Ele está entrando na minha farmácia falando assim, nossa, mas mudou, tá mais fácil para achar os produtos. Então, assim, gente, não tem... O que vocês têm a perder? Nada. Nada. Né? É aquela história. Muitas vezes a gente está tão na zona de conforto e tão acomodado que precisa vir uma outra rede, 2, 3, para me chacoalhar inteiro. Aí o cara chama a gente e diz assim, eu preciso mudar tudo para anteontem. Quase que a gente tem que demolir a farmácia, precisa trocar o piso, a iluminação, o equipamento, organizar o layout, etc. e tal. Será que ele não podia fazendo pequenas experiências aos poucos, ganhando até algum dinheirinho, juntando até para poder chamar o consultor, porque às vezes o pessoal diz assim, a dona Luciana deve ser cara, dona Silvia é mais cara ainda, então eu não chamo. Gente, eu estou ensinando, primeiro ele ganhar o dinheiro para depois me pagar, nem essa experiência ele faz, né? Então, assim, essa sugestão do calmante natural é aquela história, quanto dinheiro ele vai ganhar de agora até o dia 30 de maio, junta lá um dinheirinho, escreve lá, Luciana, quanto você cobra para vir falar de ponta de gôndola? Quanto que você cobra para arrumar o layout, só o desenho, onde tem que ficar o quê? Hoje em dia, gente, tecnicamente, a neurociência e todos os estudos que a gente faz, cada coisa é vizinho de outra, cada categoria é vizinho de outra, com algum sentido exploratório que faz com que o consumidor venda, compre mais, tenha mais interesse de comprar. Eu falo isso há pelo menos 20 anos, porque eu já sabia disso muito antes. A gente é destro. Quando eu falo essa história, parece que eu estou falando uma coisa de outro mundo. 96% do mundo de pessoas são destras. Quando eu entro numa farmácia e encontro do lado direito os produtos que mais saem, minha cabeça fica feliz e fala assim, se sobrar o dinheiro que eu vou comprar o remédio, eu vou voltar aqui e comprar um amaciante de cacho, que está aqui do lado, eu vi. Né? Então, por que se você olha um grande supermercado, todos eles têm 30 caixas, 40 caixas, 20 caixas, sempre do lado esquerdo? E por que a entrada é sempre pelo direito? Acho que metade de quem está ouvindo a gente nunca parou para pensar. Esta obrigatoriedade de entrar para o direito significa o seguinte, eu sou destro, quando eu caminho pelo lado direito, meu cérebro está mais feliz, compra mais. Se eu inverter, eu tenho que inverter a cabeça de 96% da população. Se eu entrar pelo lado esquerdo, o meu cérebro vai ter que se inverter, ele fica menos feliz, ele compra menos. Isso é uma coisa que a gente já sabia antes dos estudos da neurociência, tá? Pelos especialistas que estudavam a trilha que o consumidor fazia dentro da farmácia. E cada vez a gente foi aperfeiçoando mais. Da onde saíram esses estudos? Das redes varejistas do mundo inteiro de alimentos. Porque, como no alimento você pode fazer muita venda adicional estimulada, o estudo começou por ali. Então, se vocês prestarem atenção, vocês entram, por exemplo, numa grande rede de mercado, o açougue ficou lá no fundo. A padaria ficou lá no fundo. Por quê? Porque eu entro para ir no açougue e passo por um monte de corredores. O que é parecido na nossa farmácia? O medicamento foi lá para o fundo, modernamente, porque é exatamente a mesma técnica. Se eu andar da porta até o fundo, não interessa se tem 5 metros de profundidade ou 1,5 metro,
eu vou até o balcão, eu vejo algumas coisas. Como o meu destino é cura, e eu vou primeiro saber se tem o remédio e quanto custa, o meu olho, o meu campo de visão enxergou aquilo que eu estava passando e registrou. Sobrou dinheiro lá. Encontrei o que eu preciso. Tem o preço que eu posso pagar. Sobrou R$ 20, volto e vou comprar um esmalte que estava no meu caminho. Então, isso são técnicas que a gente vai cada vez aprimorando mais, de forma que o consumidor vá comprando cada vez mais. Quando você ensina o pessoal a colocar as fraldas no local adequado e colocar pelo menos um tipo de pomada e um tipo de lenço umedecido no meio das fraldas, significa que a mãe que está com pressa, ela veio buscar só a fralda. Na dúvida, ela leva mais uma pomada e um lenço umedecido. Porque se sobrar em casa, não faz mal. Depois, no mês que vem, ela não compra. Agora, eu ponho a fralda aqui e 5 prateleiras depois está o lenço umedecido e as pomadas. Qual é a que eu quero vender mais? Às vezes eu tenho uma encalhada lá. Pega aquela que está encalhada e traz para cá. Você liquida. Coloca um clip strip perto. Né? Então, são pequenas, para nós parece bobagem, mas que o pessoal não se utiliza na prática, né? Exato, exatamente. E assim, eu falo muito, gente, coloca clip strip, espalhe clip strip pela loja, cria um ponto extra de venda. Né, Silvia? Porque, Luciana, não tem espaço perto das fraldas, vou colocar, vai ficar estranho e tal. Coloca um clip strip ali, e isso cria muitas oportunidades de vendas em todas as sessões. É verdade. Né? E aí eu vou, o que você falou, eu vou lembrando o cliente o que ele está esquecendo de levar. E vou gerando ali ponto extra. Quando eu coloco ali, por exemplo, perto do esmalte, que eu ponho lá um pacotinho de algodão e a acetona num campo de visão mais próximo, é aquela história, é melhor eu comprar, porque é tão baratinho, porque de repente eu comprei no esmalte da moda, chego em casa, eu não tenho algodão, eu não tenho a acetona. Às vezes, quando eu chego em casa, eu já tenho 2 acetonas fechadas, 2 pacotinhos de algodão, mas eu comprei nada, pensando o seguinte, vou evitar que eu chegue em casa e tenha que voltar, né? Exatamente. Gente, nossa live está chegando ao fim, né? Se você deixar, a gente fica aqui conversando a noite inteira. É verdade. Leonardo me mandou mensagem, me manda um direct, que eu vou, né? A gente conversa direitinho, com calma, mas pode ter certeza, né? Vou te ajudar aí no que eu puder. E pessoal que está aqui com a gente, Silvia, primeiro quero te agradecer, que é uma honra, né? Fazer uma live com você, que é, assim, a referência no mercado, no varejo farma. Muito obrigada. Foi, assim, muito especial para mim. Eu tenho certeza que para todo mundo que estava aqui nos ouvindo. E convidar o pessoal para vir fazer parte da nossa comunidade no Organiza Farma. Lá a gente ensina tudo, tintim por tintim, onde colocar cada coisa, onde expor, como expor cada produto. Eu falo assim que a gente entra com a parte de layout, mas já vem falando de marketing, vem falando de outras coisas de gestão comercial, porque uma coisa é muito casada com a outra, né, Silvia? Leva a outra, é verdade. E aí temos você lá como nossa convidada ilustre e outros tantos convidados. E convidar também o pessoal para vir para a Academia NC, conhecer ali todo esse conteúdo que não só você, mas outros profissionais disponibilizam lá de forma gratuita, né? É verdade. Então... Tem alguém que colocou aí, eu pensei que a Academia NC era paga. Não, não é paga nada, é livre para qualquer pessoa que queira entrar. E tem muito conteúdo, é só acessar, fazer um login e uma senha e depois você fica permanentemente ligado e ainda recebe um monte de informação que o pessoal vai dando, notícias do mercado durante a semana e uma série de coisas. Então, é bom e a pessoa ainda fica mais atualizada na história, né, Lu? Eu quero pedir desculpa que eu me atrapalhei lá e consegui, por acaso, entrar por um outro canal lá e atrasei a nossa live um pouco. Tá? Não. E agradecer, eu vi que tinham algumas pessoas conhecidas aqui, tinha a Flaviana estava aqui, o Walter estava aqui, vi algumas pessoas conhecidas que a gente gosta, né? Obrigado pelo prestígio, e a gente faz isso com muito carinho, né, Lu, e muita vontade de orientar, porque se todo mundo ganha, é o nosso objetivo, é ensinar para que todo mundo ganhe.
né? Exato. A gente ganha ensinando as pessoas aquilo que a gente, às vezes, demorou para aprender, né? Ou que a gente busca todo dia aprender e assim por diante. Mas quanto mais a gente compartilha, melhor. E fica aqui a nossa sugestão, minha e da Luciana. Só as coisas que nós dissemos hoje, se vocês melhorarem na farmácia e chegarem no final do mês e anotarem quanto vocês gastaram, ganharam e gastaram de tempo, gasta pouco tempo, ganha muito dinheiro, e deem um feedback para a Luciana dizendo o seguinte: nossa, que legal, funcionou. E às vezes corre o risco de, tipo, não funcionou, o que eu fiz errado? A gente responde também. Exatamente. Hoje todo mundo consegue muita orientação aqui. A gente está, como a Silvia disse, com esse objetivo de ajudar vocês. Estou vendo aqui a Bibi da Rede Total. Tem um pessoal da Rede Total que eu amo de paixão. A Bibi está aqui participando. Obrigada, Bibi, por estar aqui com a gente. Obrigada a todo mundo aí, Felipe, todo o pessoal que está com a gente, Nath. Se a gente for falar aqui, né, Silvia, a gente fica, mas... Todo mundo, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aí conosco. E fechando aqui, mais uma vez, Silvia, muito obrigada, viu? Obrigada, se quiserem mandar, tiverem dúvidas, mandem para mim, para a Silvia, que a gente vai responder todo mundo no maior prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Tá bom? Isso mesmo, tá? Boa noite, obrigado, até a próxima, né? Nós temos que marcar outra, porque aqui ó, tem tanto assunto. Tem assunto para caramba. Só para falar de ponta de gôndola temática, nós temos mais uma live. É verdade, mas vamos marcar, gente. Um beijo para vocês, beijo, Silvia, obrigada. Tá, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.